De volta aqui no 13º vídeo, aqui com vocês. Eu tenho recebido algumas questões lá no meu privado, né, no meu celular. Gente, eu amo quando vocês perguntam lá para mim diretamente, já que esse grupo é um grupo fechado, né? E uma pessoa me perguntou, e eu estou trazendo aqui para todos, respondi lá a pessoa, né? E estou trazendo aqui para todas, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de todas, tá bom? Tem pessoas aqui no grupo que também gravam vídeos, né? Então, estão aí começando a empreender nesse mundo aí do YouTuber, o que quer que seja, tá? Mas gravam um vídeo, me perguntaram a respeito aqui do cenário. Eu tenho vários lugarzinhos aqui da minha casa que eu gosto de gravar, mas como eu gravo em casa, eu não tenho um estúdio, né, com luzes, com spots, né, eu não tenho. Agora, por exemplo, eu estou gravando pelo Zoom, e o Zoom me dá essa ferramenta maravilhosa, que é colocar um fundo, assim, bonitão, né? Tem de praia, tem de vários tipos de fundos que a gente que escolhe. Tem estante de livros, tem fundo rosa, fundo na praia, né? São os fundos virtuais, o background. E o Zoom que traz essa ferramenta, tá? Então, assim, a única coisa que eu preciso é ter atrás de mim um pano verde ou uma parede verde, que a gente chama de chroma key, tá? Então, eu preciso ter, para ficar perfeito, eu preciso ter atrás de mim um pano verde. Então, que é um lugarzinho. E eu tenho aqui na minha frente, né? Para quem perguntou também, eu tenho uma lâmpada, ó. Uma lâmpadazinha, tá? Um spotzinho que eu coloco na frente do meu computador. Espera aí que eu vou botar de novo, senão eu vou ficar aqui no escuro para vocês. Olha como muda, né? Opa! Olha como muda. Tá desligada. Eu vou ligar. Oh, falha nossa. Espera aí um pouquinho. Falhou aqui. É que o botãozinho aqui, ele tem vários volumes a minha luz. Pronto. Olha como fica melhor. Então, eu ponho, né, pendurada praticamente no computador, uma lâmpada na frente para dar um pouquinho mais de luz aqui para vocês, tá? Vezes eu gravo na minha área, né? Outras vezes eu gravo na minha sala, mas é tudo aqui no apartamento, tá, gente? Não faço nada fora, não faço nada com muito dinheiro, tá? Tudo aqui no meu apartamento mesmo. Agora, por exemplo, eu tô aqui no quarto, né? Num quartinho, uma mesinha, num quartinho montado aqui, mas eu tenho um pano verde, né? Que eu e meu marido a gente colocou aqui na parede, grudamos na parede e esse cantinho é onde eu gravo. Quando fica no background, às vezes dá umas sombras, né? Porque como o fundo é verde, e se a gente colocar uma roupa com tom verde, ele tende a esconder, a dar uma sombrazinha, né? Que parece que a gente está falando com um fantasma. Mas não é porque são background que a gente utiliza e que não são esses backgrounds aí da televisão que a gente vê com muito mais qualidade, tá bom? Então, como eu tenho poucos espaços aqui no meu apartamento, nem sempre a luz está legal, barulho, né? Eu já gravei lá na área com barulho para vocês, e aí eu uso esse background para ficar um pouquinho mais agradável aí para vocês. Mas eu prometo que a cada dia eu vou melhorando, vou encontrando um espaço melhor para gravar para vocês com um pouco mais de qualidade, tá bom? Mas acho que isso também não é tão relevante a ponto de prejudicar a mensagem que eu trago para vocês. Tá respondido? Então vamos começar. Bom, eu sempre falo que eu trago para vocês uma nova forma de se relacionar, né? Num relacionamento em família que seja de uma mulher autônoma financeiramente e emocionalmente, principalmente. Tá? E aí isso vai em todos os nossos relacionamentos, como se fosse uma onda, né? Vai nos nossos relacionamentos dentro de casa, isso a gente leva nos nossos relacionamentos no trabalho, isso leva para os nossos relacionamentos com os nossos amigos, tá? Por isso que eu trouxe, né, aquele esquemão, e alguém também me perguntou dias aí no começo da semana sobre o que vinha ali naquele desenho que eu sempre trago para vocês. Só um minutinho, ele tá aqui do lado, só um minuto.
Opa! Despreparada? Que é esse desenho, né? E eu trouxe para vocês esse esquemão aqui, como que funciona, tá? Como poderia ser, gente, qualquer outro desenho? É que eu me inspirei nesse desenho, como eu comentei com vocês aqui, né? A Isa Moreira tem um desenho maravilhoso desse tipo. Como poderia ser qualquer outro tipo de desenho, né? Poderia ser um desenho assim, poderia ser um desenho assim, né? Como a gente aprende aquela interseção dos conjuntos quando a gente é pequena, né? Poderia ser um esquema, poderia ser um quadrado dentro do outro, né? Como se fosse um dado, né? Poderia ser também assim, tá? Poderia ser de qualquer forma, desde que haja uma interseção, tá? Essa parte aqui do meio, onde a gente coloca o nosso centro, né? O nosso sol, o nosso ser maior, né? Que é eu, né? Você, no meu caso, é essa mulher autônoma, financeiramente, emocionalmente, inserida aí nos seus relacionamentos, em sua família, tá bom? Eu vou trazer para vocês hoje, eu vou trazer no momento que agora eu misturei os papéis aqui. Agora eu misturei os papéis aqui. Pronto, achei. Gente, quanta coisa até aqui, né? Quanta coisa bacana até aqui, né? Acredito que até agora tenha sido uma riqueza de material que eu trouxe para vocês aí, e eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês até agora já se encontraram, já se analisaram, já foram lá no fundo do seu eu, já conseguiram verificar os seus valores, já conseguiram caminhar aí, né, pelo deserto, já descobriram o que é, né, esse tenebroso deserto e quais são os oásis, né, em que momento que você precisa dar uma paradinha para recuperar, para se reabastecer e quais são, né, esses momentos e o que são esses momentos que a gente encontra aí para se reabastecer, tá bom? E aí, hoje eu trago para vocês que eu acredito em cromoterapia, em musicoterapia. Eu acredito nessas terapias, né, que os médicos aqui da Terra trazem para nos auxiliarem, né? Embora exista uma cura suprema, mas a gente tem um monte de pessoas e de profissionais que podem ajudar a gente, que a gente tem que contar com eles, né? Então, o que eu trago hoje? Fiz uma live ontem falando sobre a Mulher Maravilha, né? O não à Mulher Maravilha, abaixo a Mulher Maravilha. E trouxe também a síndrome da Cinderela, síndrome do Peter Pan. Quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, algumas, né, que estão aqui no grupo, estavam lá, né? Eu honro a presença de vocês por estarem lá. Mas quem não pôde estar lá, dá uma olhadinha, ficou gravado lá no Instagram, dá uma olhadinha, que é um assunto bem bacana. De autoconhecimento, de autoamor, de autoestima. Até eu trago uma pergunta para cá, né? Trago lá do Instagram, né? Que a Rosângela fez, que ela está aqui também nesse grupo, sobre autoestima, né? Autoconhecimento, que as mulheres acabam tendo medo, né? De estarem num relacionamento por conta de autoestima. E aí eu sempre indago, né? Mas como a gente busca o autoconhecimento? Como a gente busca a autoestima, o autoamor, né? Como a gente traz isso para a gente, né? Como a gente busca esse recurso dentro de nós? Eu vou trazer aqui uma das técnicas, né? Uma das formas. Vamos começar pelo princípio, né? O princípio somos nós mesmas. O princípio está dentro de mim, o princípio está em mim. E em mim estão os bloqueios energéticos. Em mim estão os bloqueios que me fazem ser submissa, que me fazem ter medo, que me fazem ter ansiedade, que me faz ter insegurança, que me segura num caminho, me enfia na terra como se fosse uma árvore e eu fico lá, né? Parada, sem conseguir andar. Naquele ciclo vicioso que eu sempre falo, tá? Então, hoje, eu quero te dizer que você é capaz de tudo.
Você pode fazer tudo, você pode realizar tudo, você pode realizar seus sonhos, você pode chegar onde você quer, você pode ter o emprego que você quer, você pode ter a família que você quer, você pode realizar da forma que você quer, ganhar o dinheiro que você quer. Você pode isso desde que você vai lá no fundo de você mesma e descubra todas as suas fortalezas, para que você vença o medo, para que você vença a ansiedade, para que você vença a insegurança. Isso muitas vezes está nos nossos bloqueios. Ah, quem que bloqueou? Foi um trauma da infância? Foi educação com meu pai, com a minha mãe? Não vale a pena ficar indo atrás disso e colocar culpas. A gente só precisa entender, como eu já falei muitas outras vezes aqui nesse grupo, né? A gente só precisa compreender, agradecer, né? Ir lá abraçar nossas mães, nossas avós e entender que elas deram tudo para nós, né? Tudo que elas tinham e um pouco mais, tá bom? Meu pai e minha mãe fizeram, pelo menos, fizeram tudo e um pouco mais, né? E aí eu vou falar hoje de bloqueios energéticos, tá? Esses bloqueios que a gente não entende por que chega até nós, né? E em um certo momento a gente fala assim, meu Deus, eu estou tão bloqueada, eu preciso me curar. E a gente fica aí mundo afora buscando tantas terapias, anos de terapia, não que não seja válida, tá, gente? Eu já fiz terapia e é muito válido, me ajudou muito. Não estou aqui falando de um trabalho ou de outro, de um profissional ou outro. Eu trouxe para vocês aqui uma das formas, como tantas outras podem ser válidas, tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui frequências. Quem já foi, já passou por mim, minha cliente, minha mentorada, minha coach, sabe que eu falo muito disso, né? De meditação, de frequência, porque nós temos uma frequência, nosso corpo tem uma frequência. Nós temos uma frequência, e se nós temos uma frequência, nós temos uma vibração. Já lá, Albert Einstein dizia que nós somos matéria, mas somos pura vibração. E todo corpo tem uma vibração. Esse papel tem uma vibração, essa caneta tem uma vibração, esse óculos tem uma vibração. Todos os seres, né, animados ou inanimados, viventes ou não, uma pedra tem sua vibração. Tá? Tem pessoas aí que acreditam que abraçar uma árvore, abraçar uma pedra, trazem cura, muitas curas. E eu não desacredito nisso, tá bom? E aí, o que eu trago para vocês hoje? Várias frequências, e eu trouxe algumas, tá? Trouxe uma escalinha aqui de 6 frequências, que são as mais usadas, que é a escala de solfégio. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? Que a gente encontra aí nos acordes de 1 milhão de músicas, né? De musicais. Mas eu trouxe a frequência em si, a frequência original, que ela é medida em hertz e ela tem uma numeração. E essa numeração, essa frequência, a gente encontra aí no Google, muito fácil, é só digitar frequência para isso, frequência para aquilo, e você encontra essa frequência, tá? Mas eu vou trazer aqui todas elas para vocês, enumerar todas elas, deixar aqui depois uma foto, né, escrever aqui, vou deixar um quadrinho para vocês de todos os números dessa frequência, tá? Eu mando depois como material de apoio, tá? Então, o que acontece? Quando a gente busca autoestima, auto-amor, por que é auto? Porque está em mim. Eu busco em mim. Porque quando eu busco fora, a gente vive uma utopia. Eu vou buscar amor no meu marido, eu vou buscar amor nos meus filhos, eu vou buscar autoajuda em tal coisa. Primeira coisa somos nós. Primeira da lista somos nós, é o meu centro. Se eu não estiver centrada, equilibrada, eu não consigo ter um bom diálogo, eu não consigo passar segurança para o meu filho, por exemplo, eu não consigo liderar uma equipe, né, e manter o autocontrole, né, o autodiscernimento, para eu poder passar isso à minha equipe e essa minha equipe me validar como chefe, com respeito. E daí eu também galgar degraus maiores na minha carreira. Tudo tem a ver.
tá? Tudo tem a ver com o teu eu, com o que você tira de você mesma, os recursos que já existem em você, mas a gente não sabe como acessar. Então, hoje eu vou deixar aqui para vocês como vocês vão, uma das técnicas de como vocês acessam essa potência que a gente tem dentro de nós e a gente muitas vezes não sabe como acessar, tá bom? E aí eu vou passar para vocês aqui, olha, e por quê? Tá? Eu até trouxe aqui, vou mostrar para vocês esse material aqui, tá? Então a gente vai centrar, eu estou falando aqui de quântica, né? Muito se fala de quântica hoje, né? Aquela primeira pedrinha que eu jogo na água e isso vai reverberando, aquele som vai indo, aquela onda, né? Vai atingindo daquela pedrinha que eu joguei, ela vai atingindo lugares, né? Dimensões maiores, né? E como você vibra. Então, o meu corpo vibra, o teu corpo vibra, o cãozinho tem uma vibração, o gato tem uma vibração, tá? Deixa eu mostrar para vocês um objeto que eu tenho aqui em casa. Olha isso. Quem conhece esse objeto? Esse objeto é um apito. É um apito para cães. Gente, eu moro em apartamento. Aqui tem mais cão do que gente. Então, a gente tem esse apitinho, que é um apito que, de vez em quando, a gente vai na janela e apita mesmo para fazer tipo um adestramento nos cãezinhos aqui da vizinhança. É um apito surdo, tá? A gente chama de apito surdo. Eu não ouço esse apito, porque a minha vibração não atinge. O meu ouvido não ouve. É em hertz. Mas os cachorros ouvem. E é uma melodia que só os cachorros entendem. Não machuca, tá, gente? O ouvido dos cãezinhos, dos animais, muito pelo contrário, tá? Isso aqui, meu cabelo tá uma coisa hoje, né, gente? Dormi com ele molhado ontem, ele acordou hoje todo assim, espivitado. E aí, o que acontece? Os adestradores usam esse apitinho, tá? Ele é um apitinho realmente de auxílio. Então, se eu faço, ó, é muito baixinho, né? Então, para mim não faz efeito nenhum, mas para os cães fazem. Para mim não atinge emoção nenhuma, é só um barulhinho, né? Para mim. Mas para os cães, mexe com as emoções dos cães, tá? Só para vocês entenderem do que eu estou falando de frequência. A mesma coisa a meditação, né? Meditação vai lá no fundo das nossas frequências mentais, da nossa frequência física, e que vai nas ondas, né, do nosso cérebro até chegar na questão mesmo da cura, de nos acalmar, baixar a tensão, tudo isso. Eu sempre falo para as minhas clientes, né? Você vai procurar emprego? É uma recolocação profissional que você busca? Faça a frequência primeiro, né? Acorda de manhã, naquele dia que você vai fazer uma entrevista, faça a frequência, faça a meditação. Primeiro busca o seu centro, busca primeiro o teu eu, esteja primeiro centrada, autoconfiante, né? E aí vai depois para uma entrevista de emprego. Você tem uma call, uma reunião no seu trabalho que é decisiva, faça primeiro uma meditação. Encontre primeiro com você, encontre primeiro com o teu eu. Sente-se primeiro, né? Abaixa o nível, né, de ansiedade, de medo, de insegurança. E as frequências fazem isso. As frequências fazem isso conosco, né? Primeiramente com nosso físico, né? Que são sensoriais, nossos olhos, ouvidos, né? Que a gente ouve essa frequência, e os sons binaurais. Vou falar um pouquinho deles aqui para vocês também, e vou deixar também depois aqui, tá? Alguns sons binaurais para vocês entenderem o que é, tá? Então é assim, quando eu falo desse centramento, de buscar a cura para algumas questões aí de autoconhecimento, de ansiedade, de medo, eu posso buscar a partir das frequências. Ah, Luciana, eu ouço uma vez, duas vezes, já vou estar centrada? Não, todo dia. Todo momento que você puder ouvir frequência, você ouve. Tá? Você está no teu carro, você pode ir ouvindo uma frequência. A frequência, ela se ouve sempre com duas caixinhas ou fone de ouvido.
tá? Como os sons binaurais, também são com fones de ouvido, ou com caixinhas, aquelas que têm as duas caixinhas, tá? Porque justamente por ser bi, ela vai juntar elas têm dois sons diferentes, o cérebro junta em um só e cria um terceiro, tá? É assim que funcionam os sons binaurais e as frequências, tá bom? E aí, quando eu falo, deixa eu colocar meu óculos aqui para olhar minha colinha, tá? E aí, quando eu falo assim, ó, de frequências, eu estou falando de harmonizadores, tá? As músicas nos harmonizam, como os hinos, né? Como uma ópera, como um canto gregoriano, por exemplo, tá? São músicas, são tratamento pela música, musicoterapia. Como tem pessoas que buscam a cromoterapia, tratamento pelas cores, tá? Eu já vi pessoas se curarem por fazerem só a incisão de uma cor roxa, né, em cima da pele e cura de uma dor, de um hematoma, tá? E aí, eu vou trazer as frequências, né? Deixa eu explicar para vocês primeiro aqui. As frequências, eu trouxe a escala de solfégio, que é a escala original de frequência, tá? Não busquem qualquer frequência aí no YouTube, tá bom? Eu vou te passar todas elas. São 6, a partir de 6 vem mais 3, tá? Então, são 9 no total, mas são 6 as mais importantes, que são a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, tá? E Si, né? 7. 7. E os binaurais, né, que são sons bi, são duas frequências, duas ondas de som que você ouve com o ouvido, porque ele torna no cérebro, ele reverte num terceiro som, ele entende um terceiro som, tá? E trabalha toda essa onda magnética do nosso corpo, do nosso organismo. Como faz isso aqui, né, no organismo do cão quando ele ouve, tá? Ele fica calminho, ele fica mais tranquilo, ele entende que é um som que está trabalhando no ouvido dele, que é para ele ficar calminho, tranquilinho, para ele atender o adestrador, tá bom? E aí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe todas as frequências, eles são alinhadores do nosso ritmo. Um ritmo que você tá lá acelerada, você tá ansiosa porque vai acontecer alguma coisa para você, você vai lá, vai na frequência, tá? Dizem as pessoas que as frequências, algumas pessoas bem estudadas do assunto dizem que as frequências são o olho do universo, né? O centro do universo e que traz e o universo traz tudo isso para gente, tá? E eu acredito nisso porque eu uso. Tá? Eu uso muito frequência, eu uso muito meditação. E para mim funciona muito. Uso muito hinos, né? Que também são frequências, que também me trazem calmaria. Então, cada um busca um tipo de música, né? Tem gente que, com uma música muito bem alta, numa frequência, num tom lá em cima, consegue estudar. Eu já não consigo, né? Com esses toques da vida aí, as batistacas da vida, eu já não consigo. Mas tem pessoas que conseguem. É porque a frequência daquela pessoa é daquela forma, né? Tem alinhamento com aquela frequência, tá bom? Mas tá aqui. 396, que é a frequência da culpa. 417, que é a frequência da negatividade. 528, a frequência do amor. 639, a frequência de relacionamentos. 741, frequência de limpeza. E 852, que é uma frequência geral, tá? Então, assim, o que eu trouxe para vocês? O que bloqueia a gente? O que faz a gente parar, não seguir, ter inseguranças, ter medo? Se você não quer buscar a razão disso, né, mergulhar no seu autoconhecimento, vasculhar na escuridão, né, do ser, você pode usar a técnica da frequência, porque ela tem uma tendência a ajudar muito, muito. Às vezes, eu costumo dizer para as minhas clientes, às vezes, é só uma viradinha na chave. É só uma mexidinha que a gente precisa no sistema da gente para consertar um monte de coisa. Mas como a gente sabe onde a gente vai mexer? Mexendo, vasculhando, né?
Como um médico que vai lá, ele olha você está com febre, está com isso, está com aquilo, ele fala, olha, é uma infecção. Onde? Eu não sei, né? Pode ser no ouvido, mas ele te dá um antitérmico. É a primeira coisa, né? A primeira urgência é um antitérmico. Depois ele vai vasculhar qual é realmente o mal de forma correta, né? De forma assertiva. Mas a primeira coisa é tô com dor, você chega lá com dor. Ai, dor na cabeça, dor a isso, dor naquilo. A primeira coisa, um anestésico, né? É você tomar um anestésico. A primeira urgência. Então, isso aqui, eu poderia dizer que é o primeiro remédio que você pode tomar para uma questão aí sua que te preocupa, um medo, uma insegurança, né? Uma desarmonização que você esteja sentindo em você aí. Eu vou mandar essas frequências, vou deixar essas frequências anotadas, tá? Na quântica, né? E Einstein já dizia que quando eu uso das frequências, né? Quando eu trato o meu organismo como vibração pura, né? Como energia pura, a gente está unindo o nosso ser, o nosso coração ao nosso Criador, ao universo em si. E é muito bacana isso, né? Porque tá aí porque que a gente se arrepia quando sente medo, ou se arrepia quando existe alegria, né? Quando vem uma surpresa. Isso tudo é energia, né? E nós vibramos o tempo todo, vibramos amor, vibramos tristeza, vibramos mágoa, vibramos angústia, vibramos indecisões, né? Vibramos vingança, né? E tantas vibrações que existem por aí. Mas a partir de hoje, você vai fazer esse alinhamento, esse centramento de bloqueios energéticos e você vai ver como vai mudar para você a tua vida, o teu equilíbrio. Vai conversar um assunto complicado, difícil aí com o filho, com o marido? Faz primeiro uma frequência. Fica lá pelo menos uns 15 minutos, né? É o suficiente todos os dias para que você entre nesse centro de alinhamento energético da sua vibração, tá? Nunca ouviram dizer que quando a gente vibra na vibração do nosso desejo, a gente acaba atraindo o que a gente quer pra gente? Está escrito lá no livro O Segredo, que eu já li 2 vezes de cabo a rabo, tá bom? Então, enquanto a gente não alinha a nossa vibração, a vibração do nosso desejo, a gente não atrai. Ou a gente demora muito a atrair, né? O que a gente quer realizar aí pra gente, tá bom? Então, a primeira coisa a fazer é cuidar de você, cuidar da sua vibração, da sua energia. E eu vou deixar para vocês aqui como começar a fazer isso, tá bom? Bom sábado para vocês, até amanhã, tem outro vídeo. Beijo no coração!